Olá, turma! Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto denominado de neurotransmissão e seus aspectos bioquímicos e elétricos na sinapse. Então, para falarmos desse assunto de extrema importância, temos que fazer menção a alguns pontos, em termos de revisão, relativos ao sistema nervoso, obviamente, porque é um processo de neurotransmissão e vai envolver estruturas desse sistema. Esse sistema, para começo de conversa, temos que lembrar que ele é o carro-chefe. Quem é o carro-chefe? Aquele que comanda, aquele que vai na frente. Na frente e comanda quem, professora? Ele vai na frente e ele vai comandar todo o nosso metabolismo, porque ele vai ter o controle sobre todos os outros sistemas que compõem o nosso organismo enquanto seres humanos. Como é que ele tem esse controle? Porque ele é dotado de células neuronais e também gliais, mas vamos nos reportar aqui aos neurônios, que representam 90% de todas essas células componentes desse sistema e que são as mais importantes. A citologia vai dizer que os neurônios são células altamente diferenciadas, ou seja, bem especializadas em uma função que vai reger esse processo de neurotransmissão. Eles são dotados da capacidade de receber, captar, interpretar e elaborar respostas para os mais variados tipos de estímulos. E captar informação significa dizer que eu tenho que exatamente recebê-la, interpretá-la e elaborar uma resposta para continuar mantendo a vida aqui na Terra enquanto ser humano e também enquanto qualquer outro tipo de ser vivo. Mas esse processo de neurotransmissão nada mais é do que a transmissão de informações que são captadas através desses estímulos. Estímulos tanto internos que acontecem dentro do nosso próprio organismo, uma série de eventos devido ao nosso metabolismo está acontecendo internamente nesses variados sistemas, mas também a tudo aquilo que eu digo que está no meu externo, que está no nosso entorno. Então são estímulos externos. Vamos estar respondendo o tempo inteiro a estímulos internos e externos. Vamos lembrar algumas partes também essenciais do neurônio, na verdade seus três únicos constituintes, anatomomorfologicamente, digamos assim, que fazem parte, enquanto estrutura dessa célula. O neurônio é dotado de dendritos, corpo celular e axônio. E aí, a transmissão dessa informação ela é unidirecional. Quando o estímulo, a informação ela é capturada, ela segue dos dendritos para o corpo celular e depois para o axônio. Então, ela é unidirecional. Dessa forma, eu posso dizer que eu tenho neurônios que vão ser chamados de aferentes ou sensitivos. São sensitivos porque vão captar as informações tanto no meio interno quanto externo do corpo. E vão levar essas informações para o centro, para o sistema nervoso central, que vai interpretar e elaborar uma resposta. Mas eu também tenho neurônios chamados de efetores, ou simplesmente eferentes, neurônios motores, que vão fazer o percurso inverso, como eu disse, vão levar a informação, depois de elaborada uma resposta, do centro do corpo para a periferia, e assim conseguimos manter a vida. Temos que falar então desse famoso processo de neurotransmissão. Então também tem que fazer menção a alguns eventos da citologia que acontecem em toda e qualquer célula, principalmente nas células chamadas de células excitáveis. Células que podem ter a propriedade, que têm a propriedade de poder sair do repouso, na verdade. Então, uma célula neuronal, quando ela está no repouso, ela tem uma diferença de potencial, certo? E essa diferença de potencial, ela vai significar uma diferença de cargas elétricas. Quando eu falo em cargas elétricas, em relação ao nosso corpo humano, temos que nos lembrar da química, a química propriamente dita, dos íons. Vamos fazer menção a dois principais, os íons sódio, Na+, e os íons potássio. Então, convenciona-se que o meio interno da célula, inclusive o neurônio, a célula excitável, ele é mais negativo no meio interno e no meio externo ele é mais positivo. Vamos reformular essa frase. Significa que o meio interno de toda e qualquer célula é mais negativo porque tem mais íons potássio do que fora, e todo o meio externo é mais positivo porque tem mais íons sódio do que dentro. E temos também que fazer menção à bomba de sódio e potássio, mas fica para um pouquinho mais tarde, daqui a pouco, relembrando essa função dessa bomba na manutenção desse processo, dessa distribuição de cargas elétricas, nessa manutenção dessa diferença de potencial. Então, digamos que o neurônio ele está no repouso, mas como ele está o tempo todo respondendo aos mais variados estímulos, sejam internos ou sejam externos, ele vai sair desse repouso constantemente. Então, desde que o estímulo tenha um valor mínimo e necessário, que eu chamo de limiar de excitação, essa célula vai sair desse repouso e o que eu chamo de potencial de ação vai ser deflagrado. E uma vez deflagrado o potencial de ação, vai haver uma inversão nessa polaridade habitual da célula.
Quando eu digo que o meu interno é mais negativo, ele vai passar a ser positivo, e quando eu digo que o meu externo é mais positivo, ele vai passar a ser negativo. Então vai haver uma despolarização daquilo que era polarizado no repouso, vai haver a despolarização, e essa despolarização, esse potencial de ação vai abrir canais de sódio na superfície da membrana do neurônio, fazendo com que esse sódio de fato passe para a parte interna. Sendo que se esse sódio continuar entrando, vai havendo a excitação dos outros canais de sódio vizinhos ao longo de toda a fibra nervosa axonal do neurônio. Então vai havendo o processo de inversão da polaridade. De fato, o meu interno que era negativo fica positivo, e o meu externo que era positivo, ele fica negativo. Mas quando alguma estrutura do corpo e o próprio organismo ele sai do equilíbrio, nós temos também, por sermos a espécie mais evoluída desse planeta Terra, capacidade de adotarmos mecanismos que nos tragam de volta esse equilíbrio. Então, se ele despolarizou e inverteu a polaridade, aí vai haver depois, logo em seguida, e é tudo muito rápido, o processo de repolarização, ou seja, tornar de novo o meu interno negativo e o meu externo mais positivo. Quem vai fazer isso? A bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio é uma estrutura que vai estar presente nas células, vai atuar de forma ativa, ela vai gastar energia, ela vai consumir energia na forma de molécula de adenosina trifosfato, que é o ATP, para poder realizar um trabalho de forma assimétrica. Então precisa restabelecer aquela diferença de potencial que havia no repouso, enquanto o neurônio não estava recebendo nenhum tipo de estímulo. Como é que ela vai fazer isso? Essa bomba vai trabalhar enviando 3 íons sódios para fora e vai trazer 2 íons potássio para dentro. Então, isso é a forma assimétrica do trabalho dessa bomba, ficando a diferença de uma carga positiva do lado externo da célula. Então, dizemos assim, portanto, que de fato toda e qualquer célula ela é mais positiva do lado externo do que em relação ao seu meio interno, que é mais negativo. Temos aí um processo importantíssimo da citologia para entendermos essa transmissão da informação entre 2 neurônios, entre um neurônio e uma fibra muscular, entre um neurônio e uma glândula ou qualquer outra estrutura, os chamados neurônios para seus órgãos efetores. O principal tipo de comunicação, de transmissão de informação, de transmissão das informações, elas acontecem entre 2 neurônios, é interneuronal. Então, temos que entender de primeira mão que os neurônios eles não estão grudados, eles não estão colados, existe um ínfimo espaço entre eles chamado de fenda sináptica. Então eu tenho que imaginar um espaço entre 2 neurônios, sendo que tem um neurônio que antecede essa fenda, que eu chamo de neurônio pré-sináptico, e tem um neurônio que vem depois dessa fenda, que é o neurônio pós-sináptico. Quando esse processo em cascata que acontece de sair do repouso, deflagrar um potencial de ação, levar a despolarização, inversão de polaridade, depois repolarização, acontece ao longo de toda a fibra axonal do neurônio pré-sináptico e chega lá no final, vai haver o estímulo, mediante também a entrada de outro íon importantíssimo, que é o íon cálcio, para ver a migração de pequenas vesículas contendo substâncias químicas denominadas de neurotransmissores nessa membrana pré-sináptica. E aí, quando esse processo estimula essas vesículas, a migração delas para a superfície mais externa dessa membrana pré-sináptica, o conteúdo ele vai para a fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, esses neurotransmissores eles vão ser captados por receptores de membrana específicos, como se fosse um modelo chave-fechadura, que estudamos também na biologia, lá no ensino fundamental, no ensino médio. A biologia é uma só, ela não muda. Então, como se fosse um modelo chave-fechadura, esses neurotransmissores são capturados por receptores de membrana, sendo que agora na membrana do neurônio pós-sináptico. E isso vai ser suficiente e necessário para deflagrar um outro potencial de ação nesse neurônio, que até então era um neurônio pós-sináptico, mas a partir daí vira agora um neurônio pré-sináptico, e assim sucessivamente passando para os demais neurônios que formam a rede neuronal. Esse processo de sinapse, de transmissão do impulso nervoso, que envolve substâncias químicas denominadas neurotransmissores, como acetilcolina, dopamina, noradrenalina, vários outros, temos uma infinidade, é a chamada sinapse química, exatamente porque tem o envolvimento dessas substâncias químicas. É uma sinapse que acontece na maior parte do organismo, na maior parte do sistema nervoso, mesmo sendo mais lenta, mas proporciona uma grande versatilidade porque controla funções como cognição relativas à atenção, memória, concentração,
movimentos, né, praxia, ataxia, todas essas questões relativas às funções cognitivas. Mas temos ainda uma outra sinapse, que é a sinapse elétrica. Ela é elétrica porque ela vai envolver a passagem dos íons, dessas mesmas cargas elétricas, entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e uma fibra muscular, a partir de estruturas denominadas junções do tipo gap. Essas junções do tipo gap são especializações de membrana que vão estar facilitando toda essa comunicação entre essas células nas quais elas existem. Então, todo esse processo de potencial de ação, despolarização, repolarização vai acontecer de forma facilitada, ou seja, bem mais rápida, mas essa sinapse elétrica ela é a que menos acontece no sistema nervoso e, portanto, não se detém tanta atenção a ela, não depreciando sua importância. Mas comparada à química, ela acontece em menor proporção.